Bom dia. Você já olhou para a sua vida e pensou: qual o sentido de continuar assim? Você acorda, segue as rotinas, se mantém ocupado, mas em algum lugar por dentro, você está se sentindo vazio. As coisas que costumavam lhe trazer alegria agora parecem sem graça. As orações que você costumava fazer agora parecem sem vida. E você começa a se perguntar se alguma delas realmente importa. Talvez você esteja passando por um período de perdas e a dor não passa. Talvez você esteja esperando por uma resposta e o céu esteja em silêncio. Talvez a vida tenha tomado um rumo que você nunca esperava e você não consegue entender o porquê. Você sorri quando as pessoas perguntam como você está. Você diz: "Estou bem", quando seu coração está tudo menos bem. E lá no fundo, você sussurra perguntas que tem medo de dizer em voz alta. Deus, o Senhor me vê? O Senhor me ouve? O Senhor se importa? Não é que você parou de acreditar em Deus. É só que neste momento, a vida não faz sentido. As peças não se encaixam. A estrada parece escura. E a esperança parece estar escapando por entre os seus dedos. Se é onde você está esta manhã, quero que me ouça. Você não é fraco por se sentir assim. Você não é menos cristão por ter dúvidas. E você não está sozinho, porque mesmo em meio à sua confusão, mesmo quando nada faz sentido, Deus ainda é Deus. E Ele ainda está aqui. Então, antes de começarmos o dia com pressa, vamos fazer uma pausa juntos. Vamos respirar fundo, não apenas com nossos corpos, mas com nossas almas. Vamos entregar nossas dúvidas, nosso cansaço, nossa confusão e colocá-las nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Ele não está esperando que você tenha tudo resolvido. Ele está esperando que você venha como você é, mesmo que tudo o que você tenha seja um porquê quebrado. Mesmo que tudo o que você possa dizer seja: Senhor, eu não entendo. Esta manhã, vamos voltar para aquele que faz sentido, mesmo quando a vida não faz. Quando a vida não faz sentido, nossas mentes buscam respostas. Queremos explicações. Queremos saber o porquê. Mas, na maioria das vezes, Deus não começa com respostas. Ele começa com a sua presença. Na Bíblia, houve inúmeros momentos em que o povo de Deus não entendia o que ele estava fazendo. José, preso por um crime que não cometeu. Jó, perdendo tudo sem saber o porquê. Os discípulos, observando Jesus na cruz. Em cada um desses momentos, a vida não fazia sentido, mas o que os prendia não era a compreensão da situação. Era a confiança naquele que sustenta todas as coisas. E talvez seja aí que você esteja agora. Você não tem o mapa, você não tem a explicação, mas você ainda o tem. É por isso que o versículo de hoje não é um chamado para descobrir tudo, é um chamado para confiar. Versículo-chave, Provérbios 3, 5, 6, NVI. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Leia devagar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não com parte dele, não apenas quando faz sentido, de todo o seu coração. E então, não se apoie no seu próprio entendimento, porque a sua perspectiva é limitada, mas a dele é infinita. A sua visão vê o agora, a dele vê a eternidade. Este versículo não promete que sempre entenderemos. Ela promete que, quando confiamos, ele nos direcionará. Quando nos rendemos, ele nos guiará. Quando abrimos mão da necessidade de controlar, ele nos guiará para o que é melhor. Então, talvez nesta manhã, Deus não esteja pedindo sua compreensão.
Ele está pedindo sua confiança. Há manhãs em que você acorda e a primeira pergunta que vem à mente é: por que isso está acontecendo? Você olha para trás e vê que as coisas não estão correspondendo aos seus sonhos, planos ou visões. As coisas que você esperava parecem estar desacelerando, ou pior, indo na direção oposta. Talvez você tenha perdido um ente querido, passado por um término de relacionamento ou perdido um emprego em que trabalhou por anos. Tudo parece estar desmoronando e você se sente como se tivesse sido jogado em uma névoa espessa, sem saber como seguir em frente, sem ver uma saída. A Bíblia não esconde esses momentos de nós. No Salmo 13:1, o rei Davi clama: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras são tão reais, tão puras, tão genuínas e tão semelhantes a como nos sentimos hoje. Você sente que tudo está perdendo o sentido, como se estivesse atuando em uma peça cujo roteiro não entende, que não sabe qual é o seu papel. E, de fato, na sociedade moderna, esses momentos de não entender a vida acontecem com mais frequência. As mídias sociais nos fazem comparar nossas vidas com as dos outros. Eles parecem mais bem-sucedidos, mais felizes, mais claros sobre sua direção. E nós ficamos confusos, cansados e cheios de perguntas sem resposta. Quando as coisas perdem o sentido, a primeira coisa que frequentemente buscamos são respostas. Queremos saber por quê e quando as coisas mudarão. Mas às vezes, Deus não nos dá uma explicação de imediato. Em Isaías 55:8-9, Deus diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esta não é apenas uma declaração reconfortante, mas uma afirmação poderosa. Nossas vidas são escritas por um autor cuja perspectiva está muito além da nossa. Isso significa, mesmo que você não entenda a história, o autor ainda a está escrevendo perfeitamente. Lembre-se da história de José. Ele deixou de ser um filho amado para ser vendido como escravo, caluniado e injustamente preso. Durante anos, sua vida pareceu uma série de coisas sem sentido e injustas. Mas mais tarde, quando José se tornou primeiro-ministro do Egito e salvou o povo, ele disse a seus irmãos em Gênesis 50:20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A verdade é que, às vezes, Deus não explica de imediato, mas Ele usa o caos para tecer o bem. Hoje, muitas pessoas estão em situações semelhantes. Perderam um emprego, mas depois encontraram um novo rumo, um relacionamento rompido, mas que abre uma oportunidade de cura e crescimento pessoal, um fracasso amargo, mas que se torna uma lição valiosa para construir um futuro. O mais importante quando a vida parece sem sentido é não deixar que suas emoções atuais definam toda a sua história. A história não acabou, e você é mais do que aquilo pelo qual está passando. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quando você não entender, pare e apegue-se àquele que entende. Quando você se sentir vazio, deixe a palavra de Deus preencher você. Quando você se sentir perdido, dê pequenos passos de fé, mesmo que não veja o quadro completo. Uma das coisas mais belas que Deus faz
é transformar os fragmentos da vida em um quadro perfeito. Ele não tem pressa, mas nunca é lento. Imagine uma tapeçaria vista do avesso. Tudo o que você vê são fios emaranhados, uma mistura de cores e nenhum padrão claro. Mas quando Deus a vira do lado certo, você vê uma obra-prima. É isso que Ele está fazendo em sua vida, mesmo que você ainda não perceba. Hoje, em vez de tentar entender tudo, tente se aproximar de Deus. Deixe que Ele seja o significado dos seus dias. E então, passo a passo, você perceberá que esta vida, com toda a sua incompreensibilidade, tem um lindo propósito em suas mãos. Querido Pai, esta manhã venho diante de Ti com o coração pesado. Não tento esconder de Ti as coisas que giram em minha mente, as perguntas do tipo: por quê? Os espaços vazios, a sensação de estar perdido em um labirinto. Senhor, Tu vês as lágrimas que caem quando ninguém está por perto para ver. Tu ouves os suspiros silenciosos que não ouso contar a ninguém. Tu conheces o medo de que a vida tenha perdido o sentido. Mas nesses momentos, ajuda-me a lembrar que Tu és aquele que dá sentido. Lembra-me de que o sentido da minha vida não é determinado pelo que estou passando, mas por aquele que me criou e redimiu. Tu não deixaste escapar um único detalhe da minha história e estás usando até os pedaços quebrados para reconstruir uma bela imagem. Dá-me forças para ser paciente quando as respostas ainda não chegam. Dá-me paz para viver cada dia sem ser consumido pelo medo do futuro. Ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando o caminho à frente parece escuro. Senhor, se hoje eu puder dar apenas um pequeno passo, deixe-me saber que estás segurando a minha mão. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, lembra-me que a luz e a vida me aguardam no fim do caminho. E se eu me perder, que o Teu amor me traga de volta, sem reprovação ou abandono. Eu Te entrego não apenas os meus belos sonhos, mas também os meus pedaços quebrados. Eu Te entrego o meu cansaço, as minhas orações não atendidas e os meus desejos não realizados. Confio que podes transformar tudo isso em bem, pois és aquele que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que Te amam. Que meu coração descanse em Teus braços hoje. Que eu aprenda a viver cada momento com a confiança de que seu significado será revelado no tempo perfeito do Teu plano. Eu Te agradeço, pois Tu és o sentido da minha vida, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Hoje, se você ainda não vê sentido no que está passando, não conclua precipitadamente que Deus não está presente. Ele pode estar silenciosamente tecendo um cenário maior que você ainda não consegue enxergar. Dê pequenos passos, agarre-se a um vislumbre de esperança e deixe a palavra de Deus guiá-lo. Lembre-se, você não precisa entender tudo para confiar nele. Continue crendo, mesmo que seja com um pouco de fé, e Deus a usará para realizar milagres. Se seu coração ainda estiver pesado esta manhã, respire fundo e diga a Ele: Deus, ainda estou aqui e ainda confio em Ti. Você ficará surpreso ao ver como a paz dele começa a fluir em seu coração. E à medida que o dia avança, deixe que cada pequeno momento o lembre de que você é amado, lembrado e acolhido. Nenhum passo que você dá é em vão quando você caminha com aquele que o criou. Desejo a você uma manhã tranquila, um dia guiado
e um coração que continuamente encontra significado no amor de Deus.